muito boa noite, está no ar o Tá Na Hora Vale, comigo Vinícius Valverde, sejam todos muito bem-vindos a esta segunda-feira, dia 25 de novembro, estamos começando aqui mais um Tá Na Hora Vale. Você sabe, aqui nós opinamos, conversamos sobre as principais notícias da nossa região, também do Brasilzão e, por que não, desse mundão. Por exemplo, lá no Oriente Médio, a coisa começou como um ataque terrorista do Hamas. Aí escalou para um ataque de arrebentar de Israel contra o Hamas e os palestinos. Depois escalou para uma briga do Hezbollah contra Israel, o Irã que financia. Eu sei que o trem tá maluco. Enquanto isso, na Ucrânia, a gente tem também um ataque da Rússia e, inclusive, com perdas de soldados norte-coreanos. Deu para entender a bagunça, como é que tá, rapaz? Antes era só o Oriente Médio que era difícil explicar. Agora, para explicar a guerra da Ucrânia e da Rússia, também é um Nossa Senhora da Capela, enfim. Você já sabe, participa comigo pelo 997-5240-05, 997-5240-05, 997-5240-05. E eu comecei falando aqui de destaques bélicos pelo mundo, pois militares de diversas regiões do Brasil estão aqui na nossa região do Vale do Paraíba para a realização de diversos simulados de treinamentos. Mas, Vinícius, é importante a gente treinar? Mas o Brasil nunca está em guerra, pelo amor de Deus. Olha, tem uma frase que diz: é melhor você ser um soldado num jardim, trabalhando como um jardineiro, se for preciso, porque não há guerras, do que ser um jardineiro no meio de um combate. Deu para entender? Então veja só esses exercícios militares aqui na nossa região. Quase 8.000 militares, cerca de 500 viaturas e outras 15 aeronaves estão alocados no CAVEX, o Comando de Aviação do Exército em Taubaté, para o maior exercício militar nacional em 2024. Eu acho que é difícil até um outro país daqui da América do Sul ter um exercício parecido com o nosso, né, pela quantidade. Então vocês veem que ele exige uma área grande, muitos meios, né, muitas capacidades. Não é um exercício só do Exército, é um exercício conjunto. A gente tem a Força Aérea atuando conosco aqui, a gente participa de outras operações com a Marinha do Brasil também, então é uma operação conjunta e ela se desenvolve numa região grande. Ela está desde aqui de Taubaté, vai até a região da divisa do estado de São Paulo com o Rio de Janeiro, passa do Rio de Janeiro. Vai ter operação de tropa paraquedista, operação de tropa aeromóvel, que são emprego de helicópteros, muitos helicópteros empregados, atividades de operações especiais, então todas essas capacidades conjuntas, como a gente assistiu aqui, uma pequena demonstração delas, defesa antiaérea, sistema de apoio de fogo, guerra eletrônica, defesa cibernética, então tudo isso compõe sinergicamente uma operação que a gente chama de operação de convergência, onde todas as capacidades convergem para um objetivo comum. A Operação Perseu é realizada pelo Comando Militar do Sudeste e conta com outros 4 comandos militares de área. Os simulados acontecem até o dia 4 de dezembro, passando por várias cidades do Vale do Paraíba e se encerra na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. E é um exercício que prepara a gente para a atividade de defesa da pátria. Nesse momento, no Exército Brasileiro, a gente está com cerca de 59 operações em andamento. Tá? Então temos operações na faixa de fronteira, tivemos operações de ajuda humanitária, várias. Quando chove, o Exército está. Quando seca, o Exército está. Né? Então, a gente viu atuação no sul, na Taquari, na seca, na Amazônia, Operação Catrimani. Então, essas capacidades têm que ser treinadas, elas não podem ser improvisadas. E esse treinamento ele demanda um período bem extenso de tempo, quando começam os planejamentos, tem a mobilização, concentração estratégica, deslocamento de todo mundo para cá. Ou seja, dá muito orgulho da gente ver a garotada trabalhando naquilo que a gente
é especialista em fazer, que é atuar na nossa missão constitucional. Olha, é importante um movimento desses. Estar em movimento é sempre importante em todos os sentidos da vida, não é verdade? É importante que o nosso exército não seja manchado, né, por essa investigação que está sendo feita aí, né, desde a semana passada, não é verdade? Tantos nomes de tantas estrelas envolvidos aí naquele plano de golpe, né? Pelo menos eles estão sendo indiciados. Então, nesse contexto, é importante a fala agora desse líder militar dizendo do orgulho dele, falando das capacidades, olha aqui, ó, né? Mostrando aí. Ih, rapaz, o homem foi abatido. Enquanto eu falava, ele tomou um tiro, né? Foi abatido. Mas, enfim, é realmente algo que a gente deve valorizar. A bravura dos homens que envergam suas fardas para defender o nosso país, a nossa nação. Esse por princípio. E a garantia constitucional, né? Tantas vezes se vê por aí golpes, e aí quando acontecem os golpes, sempre se fala que é o exército que se levanta contra aquele presidente, aquela presidente, enfim. E aqui a gente vê o exército garantindo a Constituição. Então é realmente bacana. Por outro lado, também somos nós a região da Avibras. E para quem está lá na Avibras, sem receber o seu cascalhinho há mais de um ano, rapaz, aí esse negócio do exército fazer isso, fazer aquilo, das Forças Armadas se comportarem daquela forma, deve dar uma situação que você fala, pô, mas escuta, o exército, as Forças Armadas são importantes, são valorizadas, mas e nós da Avibras? Eu acho que eles podem pensar isso em algum momento. Enfim, o nosso país é um país de antíteses, de coisas contrárias, complexo, não é? É complexo, não é? O que você falou, diretor? É o poste e o cachorro. Às vezes o cachorro faz no poste, às vezes o poste faz no cachorro e segue o baile. Olha só, a Polícia Civil deflagrou na manhã de hoje em Ubatuba a Operação Ruptura, com o objetivo de coibir o tráfico de drogas na região. Na ação, os policiais prenderam 2 pessoas. Foi apreendida uma grande quantidade de drogas e de dinheiro, além de uma arma de fogo e aparelhos eletrônicos. Vocês viram aí as imagens, né? Aí, para falar de Ubatuba também, no final de semana rolou uma imagem que deixou o pessoal estarrecido. Você imagina você tomando uma gelada numa adega, uma boa lá, paradão. De repente chega um camarada encapuzado com o dedo solto, metendo bala. Foi exatamente o que aconteceu. Vejam aí as imagens. Meu Deus, vai chegar um segundo agora metendo aço também. Olha lá, meu Deus do céu. Isso aconteceu de sexta para sábado. Segundo a polícia, foi uma tentativa de execução em que 2 pessoas ficaram feridas numa adega em Ubatuba. O homem encapuzado invadiu o lugar que fica no bairro Marafunda e efetuou diversos disparos. Segundo a polícia ainda, o alvo seria um homem que estava dentro do estabelecimento. Ele foi atingido no braço. Durante o ataque, uma mulher que estava do lado de fora foi baleada na perna, é essa que está aí deitada. Nós fizemos aí um blur, né? Demos uma embaçada na imagem exatamente para preservar a identidade da moça. Bom, o estado de saúde das vítimas não foi divulgado, mas elas foram socorridas ao hospital lá da cidade. Olha, o crime possivelmente está relacionado a um acerto de contas. O caso está sendo investigado com base justamente nessas imagens aí de segurança. Deixa eu seguir a imagem, porque agora tem um caboclo que entra e joga cerveja de boné para trás, você vai ver que ele vai sair aqui com a mão no ombro de alguém. Esse aqui, ó, de boné azul, ó, ele pega um revólver, ele pegou o revólver. Quando ele vai entrar, quando ele entra, ele vai tirando o revólver da cintura. Aí ele volta, ó, o cara, aí esse aqui vai ficar dando tiro lá para dentro, vai-se embora.
Ó, vocês vão ver depois que a moça tá aí atingida, tudo, você vai ver que ele volta com um homem na frente, ó, segurando e com um revólver, ó. Na minha cabeça, era esse caboclo aí que tava sendo perseguido. O alvo era ele, bicho. Depois é que o alvo vai lá pra dentro. Volta no começo da imagem, Ó, ele tá aqui, ó. Eu acho que a conversa é com ele, viu? Vocês não acham? Volta aqui pra mim, diretor. Vocês não acham que a conversa é com ele? Volta ali no começo, ó. Volta no comecinho, mais no começo. Ó ele aqui, ó. Ele percebe, ó, já pôs a mão na cintura, jogou. Ó, o cara tira. Porque esse momento que ele tá aqui, que ele olha, que ele vê, ele vai pra dentro e o cara tira lá dentro. Mas eu acho que é com ele o negócio, viu? Enfim, só tô dando palpite, né? Ai, a gente vai falar agora do modo da Atena de se defender? Meu Deus do céu. Vou até tomar uma água aqui, porque, olha, é impressionante. O Brasil tem algumas coisas que a gente fala dos brasileiros, né? Como é que é? O Brasil não é para amadores, o brasileiro não desiste nunca, pois é. Mas temos que ser estudados pela NASA, o brasileiro dá jeito em tudo, mas nem sempre isso é bom. Via de regra, aliás, isso demonstra uma falta ou a carência de algo. Como, por exemplo, nos inúmeros assaltos e furtos que se seguem nesse país aqui, contra os quais as pessoas têm reagido à la da Atena no debate contra o Pablo Marçal. É na cadeirada, bicho! Pois é, cadeiradas estão sendo dadas contra os assaltantes, mesmo sendo isso contrário às orientações das autoridades que seguem insistindo para que nós não confrontemos os criminosos, para que não haja uma reação, porque o resultado nem sempre é o esperado. Sim, lembre-se, é uma cadeirada contra uma arma de fogo muitas vezes, e quem está com a cadeira na mão leva muito mais chance de sair perdendo. Acompanhe. Uma atitude inesperada e arriscada. A revolta que leva vítimas a reagirem muitas vezes sem pensar. Momentos de pressão que fazem com que as pessoas se defendam como podem, até mesmo atacando os criminosos com cadeiras. Bandidos colocados para correr pela fúria de quem se vê em risco. O Tá Na Hora revela histórias de pessoas que usaram cadeiras para espantar bandidos, mas que nem sempre têm um desfecho bem sucedido. 8 da noite. As câmeras de segurança desta padaria mostram o momento em que 2 criminosos invadem o local para roubar. Entre os clientes, uma mulher com uma criança de colo. O crime não vai ser concretizado. Os bandidos anunciam assalto e pedem para que todos deitem no chão. Alguns funcionários se abaixam tentando se proteger. Até que este cliente percebe que as armas usadas pelos ladrões são falsas e decide reagir. O homem pega a cadeira em que estava sentado e vai em direção ao criminoso que estava com a suposta arma na mão. O bandido foge sem levar nada. Nesta farmácia, novamente uma cadeira vai ser usada para impedir a ação de criminosos. A funcionária pega o objeto e parte para cima do assaltante que está com um facão nas mãos. A mulher acerta o computador e assusta o homem. Ele foge do estabelecimento e ela vai atrás. Apesar de as autoridades recomendarem às vítimas a não reagirem nunca a assaltos, esse tipo de comportamento tem se tornado cada vez mais frequente. E os motivos que levam uma pessoa a reagir são os mais variados. Esse é o segundo assalto que aconteceu nesta loja em Porto Alegre. No primeiro, a dona, que estava grávida, perdeu o bebê. Desta vez, quando 3 homens anunciam um roubo, um dos donos chega a jogar uma cadeira em direção aos bandidos. Ainda assim, eles acabam levando capinhas de celulares e uma caixa de som.
A ousadia dos criminosos muitas vezes se choca com a fúria de vítimas que, como essa mulher, não aguentam mais passar por situações como essa. Este homem de capacete chega para assaltar a sorveteria. Ele ameaça o trabalhador que está no caixa com uma faca, mas não contava que outro funcionário estava observando a ação e iria reagir. O bandido caiu no chão e acabou apanhando ainda mais. Ele precisou receber atendimentos no hospital. Depois foi levado à delegacia e preso em flagrante. Mas não são apenas os brasileiros que têm reagido dessa forma à ação de criminosos. Essas imagens são da Argentina. A mulher está com uma amiga e vê de longe o criminoso se aproximar. Ele acabou de roubar um celular. Ela joga a cadeira nele, derrubando o homem da bicicleta. Funcionários do local correm para deter o ladrão até a chegada da polícia. Mas a recomendação das autoridades policiais para que a vítima não reaja a assaltos tem razão de ser. Neste caso, vemos um homem na companhia dos amigos quando 2 assaltantes chegam e abordam o grupo. Na entrada da lanchonete, uma vítima entra em confronto com um dos assaltantes. É nesse momento que um outro homem aproveita a chance e joga uma cadeira contra o segundo ladrão, mas acaba sendo atingido por um disparo. O homem de 41 anos chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. Imagens como essas podem até trazer uma sensação de satisfação. Vemos bandidos sendo impedidos de praticar crimes, pessoas tentando preservar os próprios bens e a vida, mas o risco dessas reações é alto. E o que pode parecer um ato heróico, muitas vezes acaba em tragédia. Esse último recado do repórter é o mais importante. Dá uma baita satisfação na gente ver esses caras se dando mal, tomando uma bela cadeirada ou várias. É uma delícia. E eu não vou mentir. Acho gostoso até dizer chega, mas quando a gente vê que uma dessas reações levou um homem de bem à morte, que é o caso aqui dessa daqui especificamente, aí não vale a pena, né? Aí não vale a pena. Agora, que esse tipo de manifestação denota a carência da segurança pública, também é óbvio, não? Essa criança aqui, imagina, essa mãe aqui com a criança no colo, meu Deus do céu. Olha, por falar em segurança, por falar em crime, em Cruzeiro, um crime brutal chocou a cidade. Um homem matou a ex-companheira na manhã de hoje. Falamos ao vivo com Beatriz Plaça. Salve, salve, Bia. Você me ouve? Bia, você está em Cruzeiro. Oi. O que aconteceu aí? Seja bem-vindo. Oi, Vinícius. Boa noite para você, para todo mundo que acompanha aqui o Tá Na Hora. É isso, nós estamos aqui na delegacia, porque daqui a pouco o delegado responsável pelo caso vai conversar com a gente, tá? Ele está, inclusive, em interrogatório neste momento, mas então uma mulher de 59 anos foi morta pelo ex-companheiro. A polícia conseguiu prendê-lo, é um ex-guarda municipal de 60 anos. A vítima é Lilian Cristina Cabete, de 59 anos. Ela foi morta na rua da casa dela, na rua Vicente Mota Ferreira, no bairro Vila Crispim, aqui em Cruzeiro. Nós estivemos ali no local e nós conversamos com alguns vizinhos. Alguns disseram que não ouviram nem os disparos dos tiros. Outros, como num mercadinho que tem ali na rua, disse que ouviu os disparos do tiroteio e disse que a Lilian estava indo buscar pão quando o crime aconteceu. Muito triste, Vinícius, porque está todo mundo bastante abalado. Nós fomos até em frente ao velório também, que foi na Santa Clara, que fica no bairro aqui Vila Paulista, bem no começo aqui da cidade de Cruzeiro. E ali, Vinícius, eu pude conversar com alguns amigos dela, alguns conhecidos, né, que disseram que a filha está bem abalada, ela deixa uma menina, né, eram só elas duas, elas moravam na mesma casa, então está todo mundo bastante abalado. Inicialmente nós não sabíamos muito bem o que tinha acontecido, qual que era a dinâmica ali do crime, mas nós ficamos sabendo então que ela foi até a padaria. Antes de chegar até a padaria, ela levou esses 3 tiros nas costas e morreu na hora, morreu no local. Os vizinhos escutaram
a polícia chegando, também ambulância, mas infelizmente ela morreu no local. Eu volto com você, daqui a pouco nós retornamos com o delegado Vinícius. Diretamente de Cruzeiro, onde aconteceu mais um feminicídio. É uma tristeza quando a gente fala da morte de um inocente, e quando isso ainda é de uma mulher, né? Que é o que caracteriza o feminicídio. A morte por morte por gênero, né? É muito duro, é muita covardia. Pelas costas, deixa uma filha órfã. Olha, é uma loucura isso. Que tipo de ideia pode passar pela cabeça de um energúmeno desse a ponto de se julgar dono da vida da outra pessoa? O que ele viu? O que ensinaram para esses caras? A gente lamenta muitíssimo a morte de mais essa mulher, lembrando que no nosso país aqui, as mulheres são das grandes vítimas. No final de semana também teve a morte de uma empresária lá na 25 de março, né? Mãe de 5 filhos, ela veio de Minas Gerais e o marido dela, ou ex-marido, foi lá e deu tiro nela no meio da 25 de março. Agora, é o tal negócio, né? Se não houver penalização grave, esses caras não têm medo de nada, gente. Ontem, eu posso falar, porque vocês sabem que eu não tenho muitas papas na língua, né, como dizem. Eu estava assistindo a uma matéria especial ontem do Fantástico, da morte de uma empresária, que, segundo o depoimento do companheiro, ela teria se atirado do 8º andar. Mas ela era advogada, bem-sucedida, bonita pra caramba, com 2 filhos, e ela tinha uma relação super tóxica com esse cara. Super tóxica. Ela teria, inclusive, fugido com umas amigas para uma viagem, reclamado, tinha se separado dele tantas vezes. Ela dizia que não estava bem, mas não conseguia se livrar, o cara ia enredando ela, seguia ela. Pô, eu estou falando dessa matéria do Fantástico, porque é importante a gente entender como alguns detalhes enfraquecem até mesmo os nossos discursos aqui. No depoimento, ele diz que estava no elevador quando ouviu um barulho que seria da queda do corpo dela do 8º andar. O irmão dela, no dia seguinte, foi ao prédio, ao condomínio, pediu as imagens, coisa que a PM não fez, e só de olhar as imagens e ver o horário, ele conseguiu perceber qual era a ordem exata dos fatos, que colocava o seu então cunhado em flagrante delito, bicho. O cara então disse lá, eu estou reproduzindo porque é importante a gente falar aqui que a gente fala, mostra, somos acusados de falar de tragédia, só que a gente fica chamando aqui, pelo amor de Deus, clamando por justiça. Bom, então lá ele disse que ela teria caído, ele estava no elevador, quando houve o barulho, só que quando pega as imagens não é verdade. Ela cai e depois ele entra no elevador, segurando sacolas, quando ele chega na parte de baixo, o porteiro chama para ver o corpo, ele vê que é ela, fala, Carol, segura as malas, as bolsas dele, vai pro carro depois de 1 minuto, e quando chega a ambulância, aí ele volta. Pô, era só olhar as imagens, estava em flagrante delito, o cara tinha que estar preso, não, já faz não sei quanto tempo isso. E eu tô dando de novo esse exemplo de uma outra emissora, sem nenhum constrangimento aqui de falar. Por quê? Porque, gente, temos que ser mais duros com esses covardes, com esses caras que estão se aproveitando porque não tem medo de mais nada e as mulheres estão morrendo.
As pessoas estão morrendo nesse país. Olha, um duro golpe no tráfico de drogas. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um caminhão-tanque. Outro dia foi uma ambulância, né? Agora um caminhão-tanque, na noite de ontem, na Via Dutra, na altura da cidade de Queluz, trazia no tanque nada de combustível, mas sim 578 quilos de maconha, mais de meia tonelada, bicho. O motorista disse aos policiais que pegou o caminhão em Osasco e o levaria até a Bahia, mas que não sabia da existência de mais de meia tonelada de entorpecentes ali no tanque. O caso foi registrado na delegacia de polícia da Polícia Federal de Cruzeiro, onde o motorista foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Oh, meu Deus do céu. Quanto será que leva isso aí, esse tanque? Porque o cara vai conduzindo, ele não sabe o que tem, o que deixa de ter, como está vazio, se não está vazio. Ele não dá para entender? Ah, não, você está indo com meio tanque. Ah, você está indo com um tanque cheio. Mas do quê? Ah, vai lá, filho, vai na fé. Não, mas assim, mas e se for alguma coisa para a indústria farmacêutica, se for combustível? Ele tem que ter diferentes cuidados. Imagina, não, fica tranquilo. Está a conversa. Vamos para o nosso intervalo. Já já eu estou de volta com mais Tá na Hora Vale. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. Venha se surpreender na terceira edição do Natal Luz de Ilhabela. Praias, trilhas, atrações imperdíveis e experiências incríveis esperam por você. Já imaginou o seu Natal pertinho da natureza? Agora é a hora. Da hotelaria à espetacular gastronomia, essa é a sua grande oportunidade de curtir o que Ilhabela tem de melhor. No mês de dezembro, o inesquecível espera você na Fazenda Engenho d'Água. É luz, é bela. Terceira edição do Natal Luz de Ilhabela. É agora, operação preço de custo Espaço Auto Shopping para sair de carro novo por muito menos. Sandero por R$ 39.900, Creta por R$ 79.900, HB20 por R$ 49.900. Só até esse domingo do Vale Sul Shopping em Jacareí. Header Circus apresenta Natal Broadway, uma super produção musical para toda a família, estrelado pelo querido Papai Noel e com a participação especial do eterno trapalhão Dedé Santana. Vendas em uhu.com ou na bilheteria do circo. Estreia 1º de novembro, em frente ao Hospital Vivale. Estamos de volta por aqui e a gente fala agora de um cenário preocupante no Rio Paraíba. Sim, vem chamando a atenção das pessoas na altura de Caçapava, uma enorme mortandade de peixes. Nas últimas semanas, diversos peixes foram encontrados mortos ali nas águas do Rio Paraíba, levantando alertas entre moradores e também especialistas. Veja. Essas imagens foram enviadas por um morador do bairro Eldorado, em Caçapava. Elas foram feitas no feriado do dia 15 de novembro e mostram centenas de peixes mortos sendo levados pela correnteza no Rio Paraíba do Sul. Olha para você ver, que tristeza, quanto peixe aqui no município aqui de Caçapava. Tá desde ontem assim, ó, é muito peixe mesmo. Eu, como pescador profissional, mais que a minha obrigação é cuidar do meio ambiente. O rio passa atrás da casa do Marcelo, que é pescador, e a maior preocupação dele é que essa época do ano é a fase de defeso, nome dado pelos pescadores para o período de desova dos peixes. E se a água estiver contaminada, pode prejudicar não só a natureza, mas toda a população ribeirinha do local. Sou afiliado na colônia dos pescadores, lá de Pinda, pesco há um bom tempo aqui nesse rio. E eu nunca vi tanto peixe morrer dessa forma. Foi na sexta-feira, que foi feriado, e começou a descer. Os peixes tudo morto lá de cima, aí ficou sexta, sábado e domingo descendo os peixes. Tinha muito peixe, viu? Tinha piau,
tinha tucunaré, tinha tambaqui, tinha várias espécies de peixe. Todos esses dias eles ficavam passando aqui mortos? Passando, tudo descendo. Eles vinham lá de cima, lá descia, toda essa parte aqui, e ia embora lá para baixo lá. Aí tem um cuidado especial pela natureza. Na verdade, nós somos cuidadores do meio ambiente. A gente ajuda a cuidar do meio ambiente. Então é o defesa, a gente tem que defender a natureza, defender os peixes. Esse aqui é o Rio Paraíba do Sul. É daqui que o Marcelo tira o seu sustento. São encontradas dezenas de espécies de peixes, inclusive para consumo. Uma delas é o mandi. De acordo com os pescadores, eles não costumam estar assim na superfície, porque é um peixe de fundo. Eles estão em busca de oxigênio, o que pode revelar uma má qualidade da água. Coincidência ou não, no feriado seguinte, no dia 20 de novembro, a água que abastece a casa do Marcelo apareceu assim, escura e barrenta. Engraçado isso, né? A morte dos peixes foi no feriado. E hoje a água está dessa forma, mas hoje é feriado. Será que porque só no feriado que morre peixe, a nossa qualidade de água fica ruim dessa forma? Ela está mais escura que a água do Rio Paraíba. A Raquel é ambientalista e está ajudando os moradores no caso. Para ela, a morte dos peixes tem a ver com a liberação de efluentes industriais clandestinos no Rio Paraíba. E isso pode trazer consequências graves e duradouras para a região. Esse efluente que foi lançado tóxico e químico, ele está alterando a dinâmica ecossistêmica do rio. Isso vai impactar tanto na quantidade e disponibilidade de espécies que tem aí. Isso impacta na qualidade da água, na vida de outras espécies que nós temos relacionando com a cadeia alimentar do peixe. Temos população que se beneficia da pesca direta do Rio Paraíba, tanto para a alimentação familiar quanto para pequeno comércio. E o lançamento de efluente altamente poluente, que chegou nessa capacidade de matar centenas de peixes há cerca de mais ou menos 5 dias esse processo vem acontecendo, ele vai infiltrar no solo e ele vai impactar numa contaminação difusa. Esse incidente do peixe, ele vem demonstrando o quanto Caçapava é ambientalmente frágil e sensível. Aqui, Caçapava tem um dos piores trechos de qualidade no Vale do Paraíba. Então, é Caçapava e Jacareí. Se você olhar a imagem de satélite, você vê o número de cavas de areias abandonadas que geram um problema para a gestão hídrica. É imenso, é um volume muito grande. De acordo com a CETESB, no dia 18 de novembro, 3 dias após o aparecimento dos peixes mortos, 3 equipes técnicas da Agência Ambiental de São José dos Campos percorreram um trecho do rio e seus afluentes entre as cidades de Jacareí e Caçapava. De acordo com eles, vistorias em fontes de indústrias foram feitas, mas nenhum lançamento irregular foi identificado. Eles relatam ainda que amostras da água foram coletadas em vários pontos do rio e que estão em análise. Enquanto estávamos gravando no local, quase 7 dias após o primeiro ocorrido, ainda avistamos alguns peixes mortos descendo pela correnteza do rio. Esse caso não pode passar desapercebido, porque há 5 dias, centenas de peixes de várias espécies e portes vêm flutuando, boiando, mortos em Caçapava, né? O Rio Paraíba, ele é um manancial que ele passa por mais de 39 municípios. Só no Vale do Paraíba, 34 municípios, mais de 2 milhões de pessoas utilizam desse manancial. Uma alternativa que automaticamente nós, ambientalistas, pesquisadores, pensamos como solução que quisesse ser eficaz e eficiente, era levantar um drone, uma possibilidade, e fazer um mapeamento, observando da onde estão emergindo os primeiros peixes identificados mortos. Então nós esperamos que a partir da coleta de água seja possível identificar qual reagente e assim mapear indústrias e empreendimentos que possam ter esse princípio
e que a partir daí as ações de penalidades e de investigação sejam tomadas, porque não é correto, não é justo para um vale todo ter esse impacto de contaminação e mortandade de peixes para um porte de rio como o Rio Paraíba. Hoje nós falamos com o Marcelo, que apareceu aí na matéria, né? As imagens ali iniciais são do dia 15 de novembro, 10 dias, portanto, depois, hoje 25, ele disse que ainda estão aparecendo peixes mortos ali em Caçapava. Nós estamos no Sudeste, região mais avançada, mais moderna do nosso país. Nós temos aí um rio que serve a mais de 2 milhões de pessoas, mais de 34 municípios, como disse a especialista. E tá morrendo peixe, ninguém diz o porquê. A água tá escura pra caramba, mas é água que chega nas torneiras das casas das pessoas. Ninguém sabe o porquê, ninguém sabe dizer, não, nós demos uma batida, vimos, olhamos, não há nenhum, não estão jogando detritos, enfim, de maneira clandestina no rio, não, nada mudou. Mas o que eu posso dizer é que a água da minha casa há alguns dias tá um gosto esquisito pra caramba, e eu tenho filtro em tudo quanto é lugar lá, até por causa do meu olho. E tá um gosto esquisito. Tá um gosto esquisito. Eu moro aqui em São José dos Campos, né? O rio passa por aqui, e salvo a ignorância desse apresentador, ele passa por aqui e vai descendo, não é isso? Porque ele vai para Caçapava, depois ele vai cortando, não é? E vai indo lá para o Rio de Janeiro, não é? Então, aqui em São José, o que eu posso dizer é que a água que chega na minha casa já está fedida pra caramba, está com gosto esquisito há algum tempo, por exemplo. Tem alguma relação? Não sei. Mas certo estava o Biden, o presidente dos Estados Unidos, que na semana passada no G20 veio para cá e trouxe a água que ele beberia. Você acha que ele é bobo? Se aqui no Sudeste, um rio que é manancial para mais de 2 milhões de pessoas, mais de 30 cidades, as pessoas não sabem dizer o que acontece em que nem os peixes estão resistindo, você acha que o Biden vai se dignar a tomar água daqui? Ele não, ele traz dos Estados Unidos. O bichinho, ele tá certo, eu não posso criticar. Tenho que calar a boca. Bobos nós. Fazemos aqui a matéria, levantamos a história e... Entendeu? Por que será? Por que será? E o diretor tá falando, você sabe, né, Vinícius? Até os músicos, quando vêm para cá, pedem água. Pois é. Água de fora. Ó, Rodrigo de Guaratinguetá manda um abraço para minha noiva Jusilene. Beijo para vocês, mandaram uma fotinha aqui. É importante estar sempre atualizado no treinamento do Exército, que nunca se sabe, né? Aliás, está para vir aí. O que nunca sabe, se sabe, está por vir por aí. Pode ser que chegue. E aí nós estamos preparados. Valdinei de São José, Galo Branco. Vinícius, como pode ser humano se matar? Assim, parabéns pelo programa. Tião Reis, valeu lá de Ubatuba. Vinícius, por mais que as autoridades recomendem não reagir aos assaltos, o cidadão de bem está de saco cheio dos vagabundos. É verdade. Cá entre nós é delicioso ver os vagabundos se dando mal. É verdade. Vinícius, parabéns, fazendo um excelente trabalho. A realidade sempre em primeiro lugar. Você é um grande profissional. Obrigado. Nossas leis são muito brandas, por isso o sentimento de impunidade. Revoltado com a desumanidade desses covardes. O tráfico, a morte das mulheres. Carlos Viana de Caçapava, salve, salve, Carlos. Estou ligado aqui na hora. Carlitinho de Jacareí. Beijo para vocês aí de Jacareí. Vamos para o nosso intervalinho. Continue participando pelo 997524005. Você faz esse jornal comigo já já. Eu tô de volta. Você está assistindo Tá na Hora Vale. Oferecimento: o leite é pasteurizado e pasteurizado é Cooper. E se você pudesse ter mais? Mais qualidade, mais prática, mais oportunidades. Medicina Unital. Aqui você tem mais. Veste Verão 2025. Inscreva-se unital.br. Negocie suas dívidas com até 100% de desconto em juros e multas com a campanha da Anistia Fiscal.
Para mais informações, procure o Agiliza ou acesse sãosebastião.sp.gov.br. Prefeitura de São Sebastião. Juntos somos melhores. Vem aí o Família em Ação, um evento para toda a família se divertir. Dia 30 de novembro, no estádio Martins Pereira. Brinquedos infláveis, brincadeiras, aula de zumba, atividades físicas e muita diversão. Entrada gratuita. Realização TV Tati SBT, Oscar Calçados e Blue Fit. E aí, deu certo? Não. Tinha que responder um formulário, mas eu não consegui ler. Por que você não volta a estudar? É melhor. Nós temos turmas para quem não foi alfabetizado, para quem não concluiu o ensino fundamental e de ensino médio também. O governo federal vai investir cerca de 4 bilhões de reais na educação de jovens e adultos no país. E isso é bom para todo mundo. Procure a escola pública mais próxima e matricule-se. A educação de jovens e adultos é um direito seu e é gratuita. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Ministério da Educação. Brasil, União e Reconstrução. De volta por aqui. Alô, alô, você que ama se divertir, sim, curtir momentos incríveis com a sua família. Preste muita atenção nessa novidade sensacional. No dia 30 de novembro, sábado agora, das 8h30 às 11 da manhã, o Estádio Martins Pereira será o palco de um evento incrível, o Família em Ação. Diversão garantida para todas as idades. Vai ter brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, Homem-Aranha, o Hulk, a Mulher Maravilha. Não vai ter o Super-Homem? Bom, enfim, o pessoal vai lá para as crianças se divertirem. Também tem aula de zumba para você mexer o corpício e curtir o ritmo. Brindes para todos e muito, muito mais. Apresentação com os cães adestrados com o Jean Perfect. E muito, muito mais para você se divertir. A entrada é 100% gratuita. Isso mesmo, é para toda a família ir junto e aproveitar ao máximo. Não perca essa oportunidade de criar momentos inesquecíveis ao lado de quem você ama. Chame os amigos, traz a criançada e vem curtir com a gente. É o fim de ano da TV Tati SBT. Família em Ação. Dia 30, das 8h30 às 11 da manhã, no Estádio Martins Pereira. A gente espera por você. Realização TV Tati e SBT. Oscar, Blue Fit, não fique de fora. Lá no Estádio Martins Pereira. Olha, a gente vai mostrar agora uma matéria sobre alguns memes, né? Aquilo que se multiplica na internet, que faz maior sucesso, mas que pode ser um grande engano, equívoco, que pode fazer mal para os animais. Vocês já viram os banhos nos gatinhos, nos coelhos? Olha aí. Fofinho. É, mas aí por trás disso aí pode estar um risco tremendo para o animal. Não sabia. Pois é, isso vale para os gatos e os coelhos. Olha o coelho aí também. O coelho não está com uma cara satisfeita, rapaz. Bom, esses bichinhos de estimação aí podem estar correndo muitos riscos, porque eles não precisam do banho, porque se limpam de forma natural. Olha a cara desse gato, ele tá muito pé da vida, meu irmão. Se ele pudesse falar algumas coisas, ele diria: veja só, acompanhe essa matéria e aprenda como eu aprendi. Hora do banho. Magoou mesmo. Peraí, o que foi que ele disse, hein? É um som de pedido de socorro, tipo, me larguem, por favor. Pela carinha, o coelho diria a mesma coisa. Que bonitinho! É a primeira coisa que a gente pensa quando assiste aos vídeos, né? Muitas pessoas acham até engraçado, mas banho não foi feito para coelho nem para gato, segundo os veterinários. Pode, inclusive, fazer mal à saúde dos bichinhos. Umidade predispõe
Quando tem uma coisa úmida, forma o quê? Fungo na gente e no animal, né? Então, e muitas vezes a água, mesmo colocando o tufinho de algodão, a água salpica, entra e ficou lá dentro. Aí o gato chega aqui com otite. O uso do secador de cabelo é ainda mais arriscado. Tivemos alguns casos de clientes, teve uma parada cardiorrespiratória e não volta. Os vídeos que viralizaram na internet chamam a atenção para o que não devemos fazer. Basta passar um lenço úmido, como mostra a médica veterinária especialista em felinos. O resto é por conta deles. O gato se basta a si só. Maressa tem experiência no assunto. É dona de 6 gatos. Admite que eles já foram parar debaixo d'água algumas vezes. Eles ficavam muito tempo se lambendo. Parece que eles não estavam se reconhecendo de novo. E aí um cheirava o outro e eu percebi que eles demoravam para ficar bem, mais relaxados, tipo voltar para a rotina, sabe? Hoje, essa galera está livre da tortura. Eles sempre estavam limpinhos. Eles sempre moravam em apartamento, então não tinha por que dar banho. Agora vocês já sabem, falou em banho, finge que está dormindo. Pois é, às vezes pode parecer engraçado, mas está fazendo mal pro bichinho. Olha, mais cedo aqui no nosso programa nós mostramos a Beatriz Plaça num link lá em Cruzeiro, em função de um feminicídio, um crime brutal, um homem que deu 3 tiros pelas costas na sua ex-companheira que estava seguindo a padaria, ela morreu. E o delegado ficou de falar conosco, mas ele segue em interrogatório, né? Então, por isso, nós vamos trazer para você a matéria completa no Tá Na Hora de amanhã ou ainda nos outros jornais aqui da TV Tati SBT. Sempre fique ligado por aqui que você estará muito bem informado. Deixa eu ver se alguém mais nos escreveu, Mime. A água aqui no Jardim Satélite também tá fedida, ninguém fala nada. Falei. Vinícius, tá certo, tem que falar mesmo. Vinícius, Deus te abençoe, você é um profissional. Vamos ter fé, a gente vive num país sem leis. Bia de Pinda. Vinícius, parabéns pela reportagem. Eu sou de São José dos Campos e estive em Caçapava ontem. Gosto de pescar e quando vi fiquei abalado, triste pela situação. Não pode ficar impune, olha aí que loucura, hein? Água fedida, eu moro aqui no Esplanada. Jardim Satélite também dizendo. Vinícius, seu programa de jornalismo muito bom. Rodolfo, do Santa Júlia, manda abraço para minha esposa, que é sua fã também. Beijo para vocês aí. Alana de São José, Jardim São Dimas, a água também está com gosto horrível por aqui. Gente, e vamos falar o que é verdade? A gente paga, bicho. Pô, é isso que dá raiva no Brasil. Não é só pagar, é pagar e não receber, meu. 2 semanas atrás filmei a Praia de Martim de Sá com centenas de peixes mortos. Não dá em nada, só justificam. Fiscalizar é bom, fiscalizar que é bom nada. Faço a minha parte, denunciando. Chile de Caraguatatuba lá, também lá no litoral. Aí começa o verão, aí é um monte de praia imprópria. Elas já estão impróprias. É que quando desce a galera, eles têm que avisar, não entra aí, né? Porque aí tem cocô pra caramba. Mas elas já estão assim, elas passam assim. O ano todo, é essa a impressão que dá. Muito obrigado por sua companhia, obrigado por sua audiência. Fique com Deus, se ele assim permitir. Amanhã a gente está de volta. Boa semana para todos. Beijo, fui!